Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, vamos chegando. Hoje resolvi fazer essa aula aqui, essa live, com coisa prática, com vídeo, com bastante coisa, sobre um assunto que eu recebo praticamente toda semana pergunta, né? Um pós-operatório de reparo de manguito rotador. Preparei muito exemplo prático, trouxe um caso real para vocês hoje. Paciente que eu atendi recentemente. Fala, Rodrigão, Giovana, Letícia, Micaele, Luciana, sejam todos bem-vindos. Vamos chegando. Pessoal, então, falar desse tema, principalmente de ombro, né? Para mim é sempre uma oportunidade para a gente pensar fora da caixinha e já deixando bem claro desde o começo dessa aula que eu coloquei o título de como eu atendo pós-operatório de manguito rotador, mas dizer que isso está pautado totalmente em evidência científica, trouxe artigo para mostrar, então não são ideias da minha cabeça, não saiu porque no meu dia a dia, na minha prática clínica, não. É claro que a gente sabe que uma das coisas que faz parte de uma boa prática baseada em evidência é a expertise, é o dia a dia do profissional, mas isso tem que estar também embasado com a melhor evidência científica disponível e também na decisão compartilhada com os nossos pacientes, beleza? Viu Malafaia por aí? Um abração, meu amigo, saudade, Carmen, Amanda, Jaciara, Flávia. Vamos chegando e aquele velho e bom pedido, né? Tô aqui disponibilizando 40 minutos, 50 minutos do meu tempo, numa véspera de feriado aqui, então sem nenhum custo, sem nada, eu vou falar de um assunto que pode somar para todos nós, então compartilhem, espalhem para mais pessoas, cliquem no coração aí, curtam o que está acontecendo aqui, se fizer sentido para vocês, para que isso vá alcançando mais pessoas e isso também possa divulgar o conteúdo que eu vou falar para vocês aqui, beleza? Abração, Malafa. Em breve, se Deus quiser, estaremos juntos. Vamos lá, então. Então, eu trouxe um caso aqui para compartilhar com vocês, para falar da pós-operatório de reparo de manguito, mas acho que é muito interessante a gente começar recapitulando algumas coisas, né? É claro que a gente sabe que os critérios para quem vai realmente para uma cirurgia e quem não vai para uma cirurgia de reparo de manguito está muito relacionado à idade do paciente, ao tipo de lesão, se ela foi uma lesão traumática ou não, entre outras coisas, se o paciente tem comorbidade ou não, se essa lesão já é uma lesão persistente, uma lesão crônica, qualidade tecidual. Então tem várias coisas, né? Extensão da lesão, se é uma lesão maciça, o tamanho dela, então várias coisas vão influenciar. Quando a gente tem posto que o paciente realmente vai para um pós-operatório, para uma cirurgia de reparo de manguito rotador, a gente tem, como em toda cirurgia, um pré-operatório e um pós-operatório. E hoje a ideia aqui é falar do pós. O paciente realmente foi para a cirurgia, teve que operar. Como é que a gente trata esse cara, né? E a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, eu vi um pessoal casca grossa chegando aí, só fisiotópia, o Otávio Volpe lá de Araraquara, o Rômulo lá de Juiz de Fora, a Marina Tosi, só físio, muito bom. Queria ouvir de vocês, com quantas semanas vocês costumam receber esse paciente que operou, que realmente fez a cirurgia de reparo do manguito rotador. Pós-cirurgia, com quantas semanas eles chegam na mão de vocês, vamos trabalhar, vamos começar a fisioterapia. Bimael, que bom que você veio, meu amigo. Espero que a live de hoje ajude, né? Foi um dos que fez perguntas sobre manguito essa semana. Então, operou. Com quantas semanas o médico libera ou com quantas semanas o paciente costuma procurar vocês que estão aí assistindo para iniciar o processo dele de fisioterapia em busca aí de retomar função, retomar... Olha lá, o Romulo falou 5 dias. É um caso completamente fora da curva, imagino, pelo que a gente vai ver aí. A Sayonara falou 1 semana, também legal, já é bem fresco, né? Bem recente. A Flávia já veio mais para minha realidade, 6 semanas. Quem mais? Com quantas? A média 2 a 4 semanas.
Joyce, 5 semanas. Legal, vocês vê que a gente tem ó, a Carmen, que trata ombro há muito tempo, 3, 4 semanas. Então a gente vê que isso varia muito, porque pelo médico ter proximidade, ter contato com você, poder indicar ou não, passar. Rodrigão de 3 a 6 semanas, então isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando o médico faz o reparo do manguito rotador, ele espera que aquilo tenha um tempo para que tenha uma cicatrização mínima e aquele tecido não perca a qualidade ali que ele suturou, que ele ancorou, que ele suturou. E muitas vezes os médicos não vão ter essa confiança toda, igual falaram aí de 5 dias, 1 semana, né? Às vezes por não conhecer o trabalho ou não entender aquilo que realmente a gente pode fazer de maneira inicial sem prejudicar o paciente. Em sumo, quando a gente fala, busca na literatura, a média para essa cicatrização acontecer, ela pode ir de 4 até 8 semanas. Isso entra, algumas variáveis dos pacientes entram nisso, idade, a função do paciente pré-cirurgia, mas em média a gente está falando aí sempre de 4 a 8 semanas. E aí alguns médicos vão preferir, para não arriscar perder a cirurgia, esperar ali alguns até 8 semanas, outros até 6 semanas, e alguns que conhecem o trabalho, já têm mais proximidade com o físio, vão indicar antes das 4 semanas. Tá? O caso que eu trouxe para vocês para mostrar hoje na prática, os vídeos do meu atendimento, ele me procurou, o médico liberou com 6 semanas, tá bom? Então eu vou mostrar praticamente a primeira sessão e depois alguns exercícios pensando mais em nível de atividade e participação desse paciente, beleza? Outra coisa que a gente sabe, eu tenho que tomar cuidado, mesmo nesse início, principalmente se for antes de 6 semanas, antes de 4 semanas, com a amplitude de movimento que eu vou imprimir a esse paciente, principalmente quando a gente fala em abdução e rotação externa do ombro, beleza? Esse é um dos primeiros cuidados. A gente estava até trocando uma ideia, eu e o Abimael, ontem e hoje, se não me engano, e falando disso, né? Pô, será que eu começo em cadeia aberta? Será que eu começo em cadeia fechada? O que é melhor para esses pacientes de pós-operatório de reparo de manguito? E a grande sacada eu tenho que ter cuidado com os exageros, né? Passar ali de 90 graus de abdução, passar de 30, 40 graus de rotação externa. Então a gente tem que ter essa parcimônia, vamos dizer assim. E tem um artigo muito legal, que é o primeiro que eu quero compartilhar com vocês, e vocês me dizem se está aparecendo para vocês aí na tela. Não sei se dá para enxergar muito bem, mas esse artigo aqui ele compara 2 grupos, né, pós-operatório de manguito rotador, onde um grupo recebeu mobilização precoce no dia seguinte da cirurgia, e o outro grupo recebeu uma mobilização não tardia, mas dentro do que a literatura mais ou menos direciona até o ano de publicação desse artigo. E aí o que a gente vê? Que o grupo que teve mobilização precoce, né, então não sei se está dando para ler, vocês falaram que sim, eu mesmo não estou conseguindo ler muito, vocês me falam aí, tá pequeno, mas depois podemos postar nos grupos. Beleza, Nicolas, valeu. Então lá, o grupo que teve mobilização precoce até teve uma diferença no ganho de força, no ganho de mobilidade, mas cientificamente falando não foi uma diferença com uma estatística relevante. Não teve uma diferença a ponto de, olha, vale a pena a partir de amanhã começar a trabalhar precocemente. Depois eu vou mandar lá nos grupos do WhatsApp. Quem não está em nenhum grupo, aqui na minha bio é só entrar lá e clicar, que tem o grupo de lista de espera da FBPA, que em breve vai estar surgindo aí. A gente está preparando os últimos detalhes, né? Nem sei se posso falar, se eu dei spoiler, depois o Nicolas me fala aí. Mas depois eu vou mandar lá nos grupos de espera ou nos grupos da FBPA, da Formação em Biomecânica Prática Avançada, tá? E aí, como não foi relevante essa diferença dos grupos que começaram a mobilização no dia seguinte da cirurgia, já não vale a pena arriscar. Né? Igual quando o pessoal me pergunta, fala, amor, posso fazer um Maitland, uma distração lateral, uma distração posterior para poder mobilizar esse ombro e tal? Falei, cara, o custo-benefício, o risco disso, ele é maior do que o benefício.
né, no dia seguinte da cirurgia, eu ir lá pegar no ombro do paciente. Não, mas eu vou fazer só um grau 2, um grau 1 de mobilização. Será que vale a pena arriscar? Será que a minha mão ela tá tão refinada assim para garantir que eu estou fazendo um grau 1, que eu não estou prejudicando a cirurgia, né? E aí eles viram que o grupo tardio, na verdade, teve, olha lá, já paradigma de flexão ativa, o grupo A obteve um melhor resultado com diferença estatisticamente relevante. Então, o grupo que mobilizou tardio não perdeu praticamente nada para o grupo que mobilizou de maneira precoce, até de uma maneira agressiva, já fazendo rotação externa logo no início, né, do pós-operatório. Então, lembrem disso. E reforçando, então, depois eu mando o artigo e mando esses slides lá no grupo da FBPA, na lista de espera. Quem não estiver lá, é só entrar na minha bio aqui depois da live, clicar lá e entrar no grupo de espera, que aí eu mando os artigos, os vídeos, tudo que eu passar aqui hoje nessa aula. Beleza? Então, hoje, na literatura, não vale a pena uma mobilização precoce. Porém, todavia, entretanto, e aí que entra o motivo dessa live hoje, dessa aula, é falar que, poxa, como eu atendo e tem embasamento também, eu me baseio muito no conceito PNF, o pessoal que está aí, Malafa, sabe disso, a gente tem muitas possibilidades de começar uma mobilização precoce indireta. Tá bom, o que é isso? Calma, agora buguei aqui. Vamos de novo. Esse artigo que eu estou mostrando para vocês agora, nós estamos aí com 12, 13 minutos de live, e se você já começou a ver que vai aparecer alguma coisa interessante e legal aqui, vou pedir mais uma vez. Eu estou oferecendo meu tempo sem cobrar nada, estou aqui com vocês. Então, compartilha essa aula, clica no coraçãozinho aí. Por quê? O que muda? Mais uma vez, eu vou pegar o braço do paciente recém-operado, igual vocês falaram, tem gente que recebe com 5 dias. Vou pegar lá o braço do paciente e vou fazer mobilização, vou tentar abrir. Não pode chegar a 90 graus, beleza, então eu vou ficar naquela coisa passiva, né? Segura o braço do paciente, leva, volta, traz para frente, pede para ele fazer pêndulo em casa, né? É isso que a gente faz, né? Deixa eu tirar esse artigo aqui agora. Cara, pensa comigo. Existem várias maneiras e posições onde eu posso começar a mobilizar o ombro do meu paciente de maneira indireta. Vou dar um exemplo bem tranquilo e bem simples. Se tivesse uma mesa aqui na minha frente, então eu operei o ombro direito, tirei a tipoia, fiquei naquela posição, lembrando, né, a tipoia do manguito, geralmente ela vai ter aqueles 25 graus de abdução, aquela tipoia com acolchoado para manter essa posição. Tirei a tipoia, se tivesse uma mesa aqui, ó, na minha frente, eu apoiasse as minhas mãos nessa mesa. Só o fato de eu movimentar a minha coluna torácica, minha coluna cervical, fazendo flexão, fazendo extensão, já poderia causar movimentos indiretos, né? Uma mobilidade indireta mobilizando o ombro. Pegou o lance? Ó, então, travei minha mão aqui. Quando eu faço flexão de coluna, estou fazendo flexão aqui de tronco, eu estou automaticamente gerando um movimento pequeno lá na articulação glenomeral de flexão, adução, rotação interna. E quando eu faço extensão torácica, olha lá, meu ombro indo para trás, estou fazendo extensão, abdução e rotação externa. Minimamente, é um movimento bem pequenininho, mas que para um pós-operatório pode ser um ganho gigantesco, né? Sem medo, sem o paciente se contrair, nossa, tá pegando no meu braço e não sei o que, eu tenho dor ainda, acabei de operar, mal tirei a tipoia. Então olha como estratégias indiretas podem ser bem-vindas. E aí a ideia é o quê? Eu acabei de mostrar artigo para vocês falando uma coisa e eu estou falando outra. O que isso quer dizer? Que hoje na literatura existe essa lacuna, existe a possibilidade da gente fazer essa mobilização indireta, mas a gente precisa de publicações. E até por isso que provavelmente estou conversando com a Ana Maria Siriani, e a gente deve iniciar aí o meu doutorado nos próximos anos. Estamos ajeitando a agenda dela, a minha, para mostrar isso. Será que essas estratégias indiretas, será que o próprio PNF pode ajudar a atender esses pacientes de uma maneira mais precoce, com mais segurança e com ganhos relevantes? Né? A Nath falou que o PNF mudou uma estratégia de atendimento.
galera assistindo. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, o que é a primeira ideia, né, do que a gente está falando aqui? Poxa, mobilizar precocemente, diretamente, não me mostra nenhuma vantagem. Se vocês que estão recebendo os pacientes antes de 6, de 4 semanas, de 2 semanas, estão começando estratégias diretas com pós-operatório de manguito, indo lá, pegando no braço do paciente, e abre e fecha, e flexiona, estende, e faz circundução, e faz pêndulo. Cara, a literatura não te apoia, tá? E você pode ter opções de mobilizações indiretas, que funcionam muito bem, mas que também precisam de preto no banco, precisam de algumas publicações. Beleza? Então esse é o primeiro ponto, né? As primeiras abordagens. E o legal também de trazer sobre isso, eu trouxe mais artigo aqui, vamos ver se a gente consegue ver, talvez fique pequeno de novo, mas só para sintetizar aqui. Então esse é um artigo que também fala comparando o cirúrgico a conservador, tá? Mais uma vez, já falei aqui com vocês, a necessidade da cirurgia, ela se dá pela idade do paciente, pela extensão da lesão, pelo como foi a lesão. Então tem vários critérios, não vamos colocar todo mundo dentro da mesma caixinha. Mas esse artigo aqui mostrou que pacientes que tiveram lesão do manguito e um grupo passou pela cirurgia, o outro grupo não passou, depois de 5 anos, tendo um follow-up, um acompanhamento de algumas vezes durante 5 anos, os dois grupos chegaram no mesmo resultado. Então, o que a gente entende disso? Olha que loucura. Eu tive uma lesão no manguito, não foi uma lesão extensa, enfim, não tem uma indicação cirúrgica primária, e aí eu posso tentar o tratamento conservador. E o cara que foi para a cirurgia, esses dois vão ter o mesmo resultado lá na frente. Eles vão se encontrar no mesmo resultado. Mais uma vez, não estamos ignorando a individualidade de cada paciente. Mas isso é um fato, é um dado muito curioso para que a gente repense, principalmente quando tem algum risco, né, sobre a cirurgia. Porque o que se acredita? Que os outros músculos que não sofreram lesão no manguito, eles possam compensar a função daquele que foi lesionado, né? Mas isso depende muito, não só os do manguito, mas de outras regiões do corpo, né? Enfim. Rodrigão falou aí, depois da FBPA, mobilização direta nunca mais. Isso aí cada um que decide aí, mas lá na FBPA a gente mostra muito isso, né? Várias maneiras, e não só pro ombro, mas pro corpo inteiro, de você gerar mobilidade sem encostar naquela região alvo. Então isso é uma estratégia que realmente é muito agradável pro paciente, pro terapeuta, e surge um resultado bem bacana também. Beleza, então já falamos aí sobre mobilização precoce, falei agora que um artigo com follow-up de 5 anos, comparando quem operou com quem não operou, teve o mesmo resultado, respeitando a individualidade de cada um. E agora eu quero mostrar um outro artigo para vocês, eu vou colocar direto a tabela dele, tá? Só a carinha dele para vocês verem primeiro. Então esse artigo aqui, ele mostra um protocolo de reabilitação, tá? E quem estiver lá no grupo, eu vou mandar esse artigo na íntegra para vocês poderem ver. Então, mais uma vez, quem não está em nenhum grupo da FBPA, na lista de espera, nada assim, só entrar na minha bio, clicar, cair lá no grupo, eu mando esse artigo que tem um protocolo. Quer dizer que eu quero que vocês sigam esse protocolo de cabo a rabo? Não. Quer dizer que eu quero que vocês leiam, estudem, entendam esse artigo. Alguém já leu esse artigo aqui? Fala, Marcelinha, saudade, minha amiga. Dani Sabac, olha só gente top aqui. Tô falando tudo que vocês já ouviram, certeza. O Sérgio, olha. Alguém já leu esse artigo? Que ele é da Sociedade Americana de Cirurgia de Cotovelo e Ombro. Ele fala sobre um protocolo. Então eu gostaria muito que vocês lessem esse artigo para tirar as conclusões de vocês. E ele meio que coloca em caixinhas, né? A cada tempo eu vou adicionando X coisas. Então agora é hora de fazer mais passivo, é hora de fazer pêndulo, é hora de adicionar flexão e rotação passivas, depois é hora de adicionar ativação de tal musculatura, e lá na frente que entra serrátil. Então ele vai desmembrando semana a semana, em períodos, como fazer uma reabilitação de pós-operatório de manguito rotador. Qual que é o problema? O protocolo, na minha humilde opinião, ele é uma linha
base. Ele é um trilho para que você saiba, ó, meu paciente está para mais, está para menos, tá tudo bem, mas não necessariamente a gente vai sempre seguir ele à risca. Por que tem que existir o protocolo? Porque, primeiro, para eu publicar um artigo, e quem já publicou aí sabe disso, qualquer estudo científico ele precisa ter uma metodologia, ele precisa ter A mais B mais C, passo a passo. Então, os protocolos não são ruins. Não quero falar que a partir de hoje esqueça protocolos, não existe, mas eles são bons para te dar uma base, certo? Tem alguém aí que segue no dia a dia, arrisca protocolos no trabalho? Eu tenho um protocolo lá de um artigo que eu faço ele certinho, de A a Z, para ombro, para joelho. Alguém aí usa protocolo no dia a dia? E tudo bem se usar, não tem, sem julgamento, sem nada, cada um tem uma linha de raciocínio. Mas eu tenho esse quê com os protocolos, de olhar e entender, olha, meu paciente está dentro do tempo esperado, no prognóstico, está evoluindo, a história de evolução natural da doença dele está realmente dentro do time, ou está a mais, ou está a menos. Isso me ajuda muito com os pacientes. Aí tem a tabelinha aqui, ó, deixa eu ver se só a tabela fica melhor. Aumenta um pouco, mas ainda ficou pequenininho, né? Depois eu vou mandar para vocês lá nos grupos da FBPA, beleza? Mas enfim, vou tirar aqui, porque aí eu vou começar a mostrar os vídeos do atendimento. Ó, Carmen, o protocolo serve mais para mostrar o que não fazer exatamente. Sempre ouvi isso desde moleque jogando bola, né? Se você não tomar gol, você já não perde. Então já é o primeiro passo. Então se eu não errar, se eu fizer uma boa avaliação, um bom screening, poder entender o que o paciente tem ali, às vezes bandeiras vermelhas, bandeiras amarelas, isso já ajuda bastante, tá? Todos prontos aí para eu começar a mostrar os vídeos. Prometo que os vídeos vão estar um pouco maiores, mais visíveis. E se você acha que tem algum físio, alguém que você conhece, até mesmo paciente, que possa se interessar nesse assunto de PO de manguito, mostrar um caso real agora, o meu atendimento, eu ali ajudando o paciente, atendendo, já clica aí no aviãozinho, chama mais umas 2, 3 pessoas, que a gente vai começar agora com os vídeos da prática, mostrar a mão na massa, igual a gente faz na FBPA, lá que tem a série Mão na Massa, né? Quem tá aí que já é aluno da FBPA, viu o Rodrigão aí? Quem mais tá por aí? Em breve tem mais novidade lá, hein? Subir mais aulas lá. Beleza, eu vou abrindo o vídeo aqui do atendimento. Vou começar com o primeiro exercício. A primeira coisa que eu fiz no primeiro dia do atendimento com esse paciente, hein? Olha lá. Deixa eu ver se eu tiro o som aqui. Ótimo. Pessoal, então esse paciente, ele tinha uma ruptura, começou com uma ruptura assintomática, evoluiu para sintomática, uma ruptura do supra, fez uma reconstrução lá, um reparo do manguito rotador e chegou para mim com 6 semanas de pós-operatório, chegou com a tipóia, tá? Limitação de amplitude de movimento, dor, né, desconforto pós-operatório, desconforto para dormir à noite. E o pessoal, o Bruno também, da FBPA. E qual que era o objetivo final desse paciente? Até postei lá um exercício depois com ele. Ele gosta muito de pescar, né? Além das funções do trabalho e tal, pescaria é o hobby preferido dele. E ele tinha esse objetivo lá no final. E aí, esse exemplo é um dos mais claros, mais diretos que eu conheço para fazer uma mobilização indireta. Então, braço operado, ombro operado ao direito. Ali eu juntei 2 macas, coloquei ele numa posição confortável, né? Por que acontece? Por que a mão dele tá ali em cima de um travesseiro? Quem já é do PNF olha e pensa, nossa, para irradiar, para gerar, para ele apertar o travesseiro. Tudo bem, pode ser que isso aconteça em algum momento já, né? Não nessa posição que eu tô, no que eu tô fazendo, mas como a gente tem, por exemplo, a inserção do bíceps lá no processo coracoide, muita gente fala, inclusive, que o bíceps é o 5º músculo do manguito rotador, só o fato dele ficar com o braço estendido, gerando uma tensão excêntrica no bíceps,
poderia ser desconfortável como foi. E aí esse travesseirinho está fazendo só isso, uma flexãozinha de cotovelo, né? Ele com a palma da mão para cima para permanecer em rotação externa do ombro, para aumentar espaço ali subacromial, para não gerar nenhum desconforto, além do que ele já está de um pós-operatório. E aí olha que legal, nessa posição de pré-ponte, quando a gente faz essa rotação de tronco inferior, quando a gente faz a rotação lombar, né, independente ali das minhas mãos, não vou nem falar, não tô nem apto para ficar falando de técnica de PNF, né, não sou instrutor, temos 4 instrutores maravilhosos no Brasil, onde aprendo sempre, diariamente com eles. Só o fato do movimento de rotação lombar estar acontecendo para a esquerda, já começa a mobilizar o ombro direito. Vocês podem ver até pela camiseta dele ali, né? Quanto mais a gente vai para lá, ó, a camiseta vai puxando e aí a gente começa a mobilizar o ombro. Isso para mim é sensacional. Quem já tinha visto isso, quem nunca tinha visto uma mobilização indireta do ombro, coloca eu aqui no chat, que está assistindo essa aula e já aprendeu alguma coisa, em 15, 20 minutinhos aí, já vai ter valido alguma coisa. Escreve aí, se você nunca viu essa mobilização indireta de ombro, escreve eu aí no chat. E aí eu vou colocar o próximo movimento com esse paciente. Show de bola. Então, o próximo movimento, depois desse que a gente mobilizou, né? Começou a aquecer ali o ombro do paciente. Vamos lá agora. Vou mostrar alguns aqui. Deixa eu mostrar nas costas. Olha lá. O Kleber, o Rodrigo, isso aí. Então a gente já começa a agregar aí o D. Ribeiro Físio. Acho que é o David, né? A gente falou hoje. O Jota, enfim. Uma galera aí que nunca tinha visto a mobilização indireta. Agora sim, em decúbito lateral, olha que interessante. Um trabalho na escápula, porque isso é muito importante. Esses pacientes, né, eu não posso ter uma grande abdução, eu não posso ter uma grande rotação externa, mas eu devo trabalhar a região escapular. Eu devo procurar ganhar consciência desse movimento, se o paciente não tiver, e a maioria não tem, né? O Marcos perguntou, quanto tempo realizando esses movimentos indiretos? Não existe uma regra, cara. Não existe uma regra. Se a gente for seguir, por exemplo, um raciocínio do Maitland dentro desse movimento, a gente trabalharia com 3 séries de 60 segundos, tá? Então, é um tipo de raciocínio, mas não tem uma regra ali. Você pode mobilizar. E aí, uma coisa que pode ser feita, não nessa primeira sessão, tanto que eu não fiz, é ir mexendo na amplitude do braço. Então, se ele estava ali a 45, 60 graus no máximo de abdução, você já está numa fase segura, eu já posso ir ganhando mais a abdução principalmente, aí eu vou subindo o braço dele até um determinado momento, claro, dentro de uma margem de segurança, depois lá da 6ª, 8ª semana, e sem dor, for ganhando movimento, eu vou estar com o paciente aqui, fazendo rotação lombar, tem um alongamento de peitoral, tem vários outros benefícios também, tá? Mas boa pergunta. Beleza, então outra coisa que a gente não pode deixar de abordar nesses pacientes é a consciência do movimento da escápula, né, de levar a escápula para depressão, em direção à coluna, e a gente pode fazer resistência, pode ensinar o movimento, tem N maneiras, que eu falei, não vou entrar em quesito técnico, mas vou mostrar ideias, né? Aí sim a gente já está fazendo uma abordagem direta no ombro, mas não aqueles movimentos que eu falei que são extremamente comuns e que muitas vezes não ajudam em nada, né? Ficar passivamente abrindo e flexionando o ombro do paciente. Beleza? Então ali a gente está começando a ligar os motores da escápula. E aí depois que ele aprendeu esse movimento, olha que demais esse outro exercício. Esse eu aprendi com um Carsten, que é um professor lá da Alemanha, no curso do PNF, que foi sensacional. Não envolve padrão, não envolve nada, mas é uma posição muito interessante para esses pacientes. Olha que loucura isso aqui, hein? Deixa eu colocar esse aqui mais curtinho. Aí. Gente, olha que loucura que está acontecendo nesse movimento. Esse exercício é muito legal. Muito legal mesmo. O que a gente fez? Enrolou
Deixa eu ver aqui minha conexão, voltou. Todo mundo me ouvindo bem? Minha conexão deu uma balançada aqui. Mandem aqui pra mim se estão ouvindo bem, vendo bem. Nesse exercício, a gente enrolou uma toalha, né, uma toalha de banho normal, e esse rolo foi exatamente em cima das vértebras da coluna do paciente. Então eu coloquei a toalha na maca e aí o paciente deitou em cima da toalha. Beleza, como ele já aprendeu em decúbito lateral o movimento de levar a escápula para baixo e para trás, o que eu estou pedindo para ele fazer agora? A toalha gerou um certo nível de altura, então ele já não está tão colado na maca como se ele estivesse deitado. E aí as minhas mãos conseguem ir lá nas escápulas e aí eu peço para ele, olha, você vai fazer o mesmo movimento com as duas escápulas. Eu costumo brincar lá na clínica, né? Eu, Marcelo, o pessoal que trabalha lá, de espremer um limão entre as escápulas, espremer o limão. Então a hora que eu peço isso, ele já treinou de lado, ele vai fazer exatamente isso, ó. Levar a escápula e juntar lá atrás, mantendo contração de abdômen. Então relaxou, vai lá, aperta o limão, ele vai abaixar as escápulas, beleza? Então ele está levando minhas duas mãos em direção ao chão, em direção ao glúteo dele e à coluna, enquanto tem uma toalha nas vértebras dele para que eu tenha essa diferença de altura, para que as minhas mãos entrem e ele tenha essa liberdade de movimento com as escápulas numa posição mega confortável, numa posição totalmente confortável para ele, sem problema nenhum para cirurgia, sem pegar no ombro dele e já trabalhando muita a questão escapular. Viu como ele faz força? Olha lá de novo. Aí eu peço para ele relaxar lá em cima. Agora, desceu, levou minha mão lá para baixo. Sensacional. O Glaucio falou top. Eu acho esse exercício fantástico. Muito bom mesmo, para a gente começar a trabalhar essa questão escapular, mas lembrando que eu comecei em DL para ele aprender esse movimento para depois em decúbito dorsal ele ter mais facilidade para fazer. Show de bola? Esse exercício também novo? Ou alguém já conhecia? Alguém já tinha feito esse exercício alguma vez com a toalhinha? Feito mais ou menos nessa ideia. Não inventei, tá? Eu aprendi e usei e uso e é muito top. Me fala aí se alguém já fazia esse também. Se não, a gente tá aí com... tá com 25 minutos de live aí. Já foram pelo menos duas coisas que vocês viram aqui. Pra mim já vale muito. Enquanto vocês falam aí se vocês já fizeram esse exercício ou se é inédito, eu vou já colocando o próximo aqui. Se tiver legal, se tiver aprendendo, se fizer sentido, se quiser valorizar o nosso tempo, não só o meu, o seu também, compartilha com mais gente e essa live vai ficar salva, não vou tirar não. Como diz a Ana, né, sem escassez, o que tiver para compartilhar, a gente compartilha. Beleza? Olha lá que legal, vou mostrar um outro. Esse é bem PNFzão, não tem como fugir. Deixa eu ver aqui o que a galera falou. Fala, Thay, tudo bem? Thay falou aqui, muito bom. Top, muito bom, não conhecia, massa. Show de bola. Ao invés da toalha, poderíamos usar um macarrão de natação? Pode sim. Se tiver confortável, Glaucio, também é uma opção. Uma coisa legal também você pode fazer, isso ficaria bem confortável, eu só não sei, tô pensando aqui agora, se tiraria muito a amplitude de movimento das escápulas, mas pegar um rolo de macarrão lá de natação, cortar ele ao meio, mas sem terminar de partir ele, né? Aí ele vai formar uma cunha, então ele vai ficar assim, né? Uma cunha, e colocar a coluna do paciente apoiado nessa cunha. Mas talvez a toalha é mais simples, dá menos trabalho. Mas dá para tentar com o rolo de macarrão. Com aquele rolo maior de liberação, né, de mobilização miofascial, talvez dê também. A toalha é bem confortável e bem sutil, assim, principalmente pensando no pós-operatório, né? Você pode repetir o uso da toalha, como colocar. Então, galera, pense em uma toalha de banho enrolada, ela virou um rolo grande. Eu vou deixar ela na vertical, então eu vou colocar lá nas costas, na reta da coluna, né? E aí, colocando esse apoio, eu tenho espaço para mexer as escápulas, porque é igual aqui na cadeira, né? Se eu tiver colado lá atrás, ó, é mais difícil mexer minha escápula.
Agora, se tiver algo em que eu possa apoiar o meio da coluna, os processos espinhosos, para que eu faça o movimento da escápula, aí sim eu tenho amplitude. Não conhecia, excelentes estratégias, não conhecia esse, massa. Fala, Tamara. Esse já fiz na primeira sessão também, porque a escápula, né, tranquilo. Agora, não sei se você tá falando desse vídeo que eu coloquei agora, que eu ainda não expliquei ele, né? Vou explicar ele. Pensei nisso, cortar o rolo de macarrão, é isso aí. Nato Albuquerque, pode ser que dá certo, tentem aí, depois vocês me contam. Fala, Rogerão. Ó, Rogério. Grande Ramon, boa noite. Passando para agradecer mais uma vez por ajudar com a panturrilha. Treino hoje 100%. Que bom, irmão. Que bom, fico muito feliz. Manda notícias depois, caramba. Tô esperando você mandar a mensagem. Beleza, vamos para esse vídeo que tá passando na tela agora, antes que a gente comece a confundir as coisas. Aí, gente, eu realmente estou usando PNF, não tenho o que falar. Mais uma vez, não estou aqui para usar PNF, mas incentivo mesmo que vocês façam a formação. Eu digo assim, ó, corra daqueles que digam que só uma técnica, um conceito, um método resolve tudo. Quanto mais ferramentas você tiver, postei isso hoje no meu último Reels. Quanto mais ferramentas você tiver, melhor para que você escolha a ferramenta certa na hora certa. Mas realmente eu recomendo muito que vocês que não fizeram façam formação no PNF, porque é algo que agrega demais nos atendimentos. Tá? Então aí eu estou usando um padrão de PNF no braço esquerdo, lembrando que o braço operado é o direito, mas só o fato dele estar segurando com a mãozinha ali na lateral da maca, a gente gera um dos procedimentos do PNF, que é a irradiação. Tá? Então ali ele está acabando gerando irradiação, fazendo força com o braço direito, numa amplitude totalmente segura, né? Numa posição totalmente confortável, sem prejudicar nada da cirurgia. Ali a gente está irradiando um pouco mais para os grupos flexores do braço direito, tanto flexor de punho, de cotovelo, de ombro, adutores, rotadores internos. Né? Então é uma maneira indireta agora de gerar ativação para esse grupo muscular. Assim como eu também fiz nessa sessão para os grupos opostos, né? Os abdutores, extensores e rotadores externos do braço direito e irradiando também, usando outra parte do corpo, beleza? Mais um exemplo de abordagem indireta, pensando aí num pós-operatório, primeira sessão, tá? Primeira sessão, não, é o mesmo, você vê que é a mesma roupa, mesmo tudo, não mudou nada, né? E quanto tempo de pós-operatório tinha esse paciente? 6 semanas. Falei aqui que essa primeira sessão, depois que ele chegou, foi liberado pelo médico para começar, tá? E vamos lá, vamos colocar mais um videozinho aqui. Se tiverem dúvidas, podem ir perguntando. Esse é bem legal também, hein? Esse é bem legal. Ótimo. Então, olha lá. O que a gente trabalhou demais com esse paciente? Uma das coisas que eu mais fiz nessa primeira sessão... Cássia chegando, Simon, ó, só gente grande chegando aí. Vocês viram que a gente abordou demais a relação periescapular dele, a ativação periescapular, a região da escápula. E aí eu já passei para uma outra posição. Olha lá, posso usar para paciente com hemiplegia? Pode, né? Se conseguir fazer esse movimento, se tiver consciência ali, provavelmente vai precisar de mais... auxílio, né? Mas um ativo assistido, alguma coisa assim, mas pode ser, porque aí você vai irradiar também pro lado hemiplégico, né? Isso pode acontecer, mas depende do caso, né? Tem que avaliar. O rolo na região poplítea é para quê? Do vídeo passado. Só para posicionamento do paciente, tá? E aí nesse vídeo, então, mais uma vez, estamos usando a escápula em direção ao chão e a coluna, né, para baixo e para dentro, e lá na mão dele criando resistências para que ele já comece as ativações, tanto de rotação externa, quanto de rotação interna, quanto de flexão, quanto de extensão, tudo nos mínimos detalhes, porque eu posso trabalhar em amplitudes menores, nada impede. Olha lá, ele está com 90 graus de flexão de cotovelo, praticamente o ombro em neutro, não tenho quase nada de flexão nem de abdução, que seriam contraindicações, né? Inclusive eu vou mandar lá depois também, tem uma revisão sistemática falando sobre contraindicações de pós-operatório, sobre prótese
artroplastia total, prótese reversa. É bem legal saber o que não fazer, né? Como a Carmen falou agora há pouco aí. Então olha lá, entendam que a minha mão que está na mão dele, enquanto ele está segurando a bolinha, eu estou simulando o mouse, como se ele estivesse usando o mouse no trabalho, enquanto ele mantém a escápula lá para trás e para baixo, né, e para dentro em direção à coluna, eu crio uma leve resistência na mão dele. E aí eu falo assim, ó, não deixa eu mexer sua mão do lugar. Então não deixa eu levar lá para dentro, e aí ele faz força para fora e começa a ativar rotadores externos. Olha, não deixa eu puxar sua mão para você. E aí ele faz força para frente e acaba, além de fazer extensão de cotovelo, fazendo flexão de ombro. Olha, não deixa eu puxar sua mão na sua direção. E aí ele vai empurrar. Então tudo isso, cada direção, né, para ele, não deixa eu puxar sua mão para frente, ele vai puxar para trás, ele vai estimular a extensão. Então cada direção que ele resiste, ele vai ativar esses grupos. Extensores, flexores, rotadores externos, internos. Enquanto isso, mantendo uma boa ativação periescapular para que ele possa manter um bom alinhamento articular também. Vejam que em nenhum momento, apesar de ser um paciente com uma postura mais protrusa, mais anteriorizada, né? E tudo bem, a gente não está discutindo, não está falando que tem postura boa ou ruim, mas que é a postura dele, e para alguém que operou o ombro não vai ser legal essa postura, né? Eu vou ter mais compressão naquela região. Veja que ele, com essa posição da escápula e do ombro bem alinhado, uma boa posição articular, eu posso ter uma boa ativação muscular sem risco algum num pós-operatório, sem risco algum. Né? Então, esse exercício para mim é muito legal. E poderia também ali, tomando todos esses cuidados com alinhamento e tudo mais, colocar alguma coisa para ajudar ele a deslizar também, né? Então, deslizar um pouquinho para frente com resistência, para trás, pode ser um rolinho, um disco. Perdão. A fisiobiotoleira, sua mão esquerda só posiciona na escápula, eu acho, né? Minha mão esquerda ela tá apontando, né, os dedos para baixo lá na escápula, e aí eu faço uma leve resistência em direção ao teto, e ele faz força para manter a escápula em direção à coluna dele, para trás. Beleza? E aí, por último, quero mostrar um outro vídeo que, olha como eu sou sincero com vocês, né? Vocês vão perceber, porque num pós-operatório não daria para fazer esse que eu vou mostrar agora. Apesar de, por coincidência, o paciente estar com a mesma roupa, a mesma camiseta, a gente fez isso já bem mais para frente, um tempo depois do pós-operatório. Quer ver que foi esse vídeo aqui que eu acabei até postando, né, no meu Instagram, trabalhando, simulando a posição de pescar, né? Já esperava todas as piadas possíveis, mas, né? Então eu pedi para ele posicionar lá na posição que ele pesca, né? Que ele segura a vara de pescar. E aí eu fui fazendo essa mesma brincadeira, né? Ó, mantém firme, não deixa eu girar, não deixa eu puxar, depois não deixa eu abaixar, não deixa eu levantar, não deixa eu levar para dentro nem para fora. E aí ele tem que criar resistência, tá? E ele nem tá com a mesma camisa, né? Diferente, ó. Eu achei que era igual. Então isso já foi bem lá pra frente, tá? Isso aí, nós estamos falando, ó, janeiro, fevereiro, nós estamos falando de 3 para 4 meses de PO. Ele já estava fazendo aparelho com resistência, já estava em outra fase do pós-operatório, e aí a gente simulou os movimentos que ele usaria, ou algo parecido com o que ele usaria lá na hora de pescar, sempre levando o paciente para o nível de atividade e participação dele, tá? Então, e antes desse, ó, eu até comecei com outro material que não representou bem. Olha que interessante isso, né? Como a gente, quando for simular, o meu paciente é jogador de não sei o que, simula o mais próximo da realidade. O meu paciente faz polo aquático, nunca joguei. Como é que eu posso simular o mais próximo disso? Não tem piscina na clínica. Pergunta para ele, cara, o que você faz? Como que é o movimento? Me mostra, para a gente tentar simular. Então eu comecei com esse bastão aí, que era mais flexível, que na minha cabeça fazia mais sentido. Eu não sou pescador, não pesco, não tenho esse hobby. Então eu falei, tem que ter uma certa maleabilidade, né? Porque dependendo do tanto que a linha puxa,
a varinha também vai cedendo um pouco, né? E aí eu achei que essa ia ser melhor. Mas eu percebi que não, que ele não estava conseguindo produzir a mesma força que ele precisaria na hora da pescaria. E aí eu troquei pelo bastão rígido, tá? Então isso é outra coisa muito importante. Quando for simular nível de atividade do paciente, nível de atividade de participação, vá ao mais próximo do que ele realmente vai encontrar na vida real, tá? Não espere que o paciente fazendo uma brincadeirinha ali na hora H, chutando uma bolinha ali com você, igual eu fiz hoje com o paciente lá na clínica, coloquei ele com movimentos reais de futebol, é totalmente diferente. Ele tá ganhando força, tava confiante, foi fazer um movimento de futebol, opa, agora eu fiquei com medo aqui. Então tem que simular a vida real, tá? Faca na caveira. Treinar a tarefa que o paciente necessita. Isso aí, Matheus. Beleza? Vou tirar o vídeo aqui. Galera, resumão, assim, resumão do resumão. Falamos aí de literatura, mostrei alguns artigos, vou disponibilizar. Quem não tá lá nos grupos, se quiser receber os artigos dessa aula, vou ver com o Nicolas se a gente consegue mandar os vídeos também, que a gente consegue fazer, mas os artigos e os slides eu vou mandar em quem tiver no grupo de espera da FBPA, que a gente vai abrir a próxima turma, inclusive, semana que vem, tá? A formação em biomecânica prática avançada. Lá eu mostro essa ideia de mobilização indireta, como abordar alguns casos de pós-operatório em todas as regiões do corpo. Ombro, quadril, joelho, coluna. Lá a gente tem também um embasamento muito grande teórico, né? Introdução à biomecânica. Então vai relembrar todos os tipos de braço de alavanca, vai relembrar como isso se aplica na prática, vai relembrar como progredir e regredir em alguns exercícios, vai relembrar como avaliar a biomecânica do seu paciente, ou aprender, não só relembrar, né? Então, semana que vem, se eu não me engano, o Nicolas me salva aí, a gente abre a próxima turma da FBPA e eu vou mandando lá no grupo essas informações, como foi aqui da live de hoje, né? A Mabit falou aí, muito legal, obrigado. E o Neto falou, curso de ombro em São Paulo, eu estarei em São Paulo em agosto, dias 5 e 6 de agosto, ou 4 e 5, não lembro, é um sábado e domingo. Estarei em São Paulo com meu curso presencial de ombro. Em julho também tem meu curso de raciocínio clínico, né, aplicado à ortopedia aqui em Ribeirão Preto. E o Nicolas me salvou. Quinta-feira que vem a gente abre a nova turma da FBPA, Formação Biomecânica Prática Avançada, que tem esse raciocínio que eu mostrei hoje para um pós-operatório, para várias coisas, né? Fala, Carol, tá por aí também. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa live, ela vai ficar salva. Obrigado pelo tempo de vocês. Se tiver alguma pergunta, ainda estou por aqui. Então, relembrando, também vou estar em Poços de Caldas com o meu curso de ombro. Vou estar em Porto Alegre, ainda não tem nada marcado. Enfim, vamos juntos aí. Ano que vem, ainda estamos fechando a data, tem o curso de ombro comigo e com a Ana Maria juntos de novo. Tá? Enfim, muita coisa aí, mas depois vou dar uma diminuída que a minha filhinha tá vindo por aí, a nossa filhinha, né, a Lara, tá chegando em agosto, se Deus quiser, e aí diminuir um pouquinho o ritmo. Então aproveitem aí, semana que vem, quem não tá na FBPA ainda, mais uma chance. Lembrando que assim, ó, a última turma da FBPA foi há mais de 6 meses atrás, então é corrido. Então quando a gente abre, são 40, 50 vagas no máximo. Semana que vem a turma vai abrir aí, espero que vocês aproveitem, beleza? Goiás também não tem ninguém que organiza meu curso lá ainda. Se tiver, mochilinha nas costas e tô chegando. Priscila, quanto tempo? Obrigado por esse compartilhamento de conhecimento. Ana Paula, muito bom, Ramon, obrigado. Obrigado, Bia. Tamara. Tamo junto, pessoal. Valeu, Rodrigão. Um abraço, meu amigo. Saudades, viu? Valeu, Micaele. Obrigado, Carmen. Tamo aqui. Live vai ficar salva. Compartilhem aí. Semana que vem eu volto. Devo fazer mais uma aulinha aqui. Com um físio lá da FBPA, inclusive, que tem aula lá também. E a gente vai trocar mais ideia por aqui. Beleza? Aproveitem o feriado. Se cuidem. Semana que vem a gente tá junto aqui. E lembrem, entrem aí no grupo de espera que eu vou mandar os artigos, devo mandar máximo até sexta-feira, eu já mando tudo lá para vocês, tá? Santa Catarina eu vou estar em Lages, tá? No segundo semestre também, beleza? Eu vou postando aqui os meus stories. Valeu, pessoal, boa noite para vocês, tamo junto.